Bom dia, gente. Bem-vindos para mais uma aula nossa de gestão financeira. Bom dia, Letícia. Então, hoje é dia 11 de março, né, de 2021. Então, a gente está aqui na aula de gestão financeira e hoje eu vou adiantando aqui, basicamente é um feedback da atividade passada. Samuel, bom dia. Sara, bom dia. Vitória, bom dia. Joyce, bom dia. Então, vamos lá. Eu vou virar a página aqui e vocês podem me interromper e ir perguntando a qualquer momento. Então, a famosa frase lá, a ideia é, no coletivo, a gente consegue ampliar esse olhar. E a gente tem outros pontos de vista aí, e a gente vai ampliando a nossa forma de ver. Isso é muito bom. Vamos lá. Hoje tem o quiz 5. Esse quiz 5 também, ele vale 10 pontos. E vocês têm uma semana também para fazer, até quarta-feira da semana que vem. Na semana passada eu não coloquei horário, e dessa vez eu coloquei. Na quarta-feira da semana que vem, às 18 horas, vai fechar esse quiz 5. Esse quiz 5 continua sendo um repeteco do que a gente está fazendo. Hoje, em cima do que vocês me responderam, essa aula de hoje, a gente lapidar, aprofundar o que a gente está trabalhando aqui, né, em relação àquelas questões, que, na minha opinião, é básico, mas que a gente precisa trabalhar. E qualquer coisa vocês podem interromper. Vamos lá. Então, a parte operacional é pelo Google Meet. Se tiver algum problema de acesso, como aconteceu com a Angélica Brandt hoje, uma tentativa é, se a gente não consegue pelo portal, talvez colocando no Zap, isso solucionou alguns problemas de acesso de outras pessoas. E aí o pessoal conseguiu se redirecionar, foi redirecionado e conseguiu acesso. Então a gente vai se ajudando dessa forma aí. Virando a página aqui. O contrato ele está fechado, tem lá aquelas 9 cláusulas, e o tempo todo a gente pode recombinando se for o caso. Então, hoje é uma aula de fixação do trabalho de porcentagem com anotações básicas. Alguém saberia dizer para mim por que o diário de bordo é uma metodologia ativa? Em cima do que a gente já trabalhou? Islene, bom dia. Alguém arrisca uma resposta? Fernanda, bom dia. Ninguém chuta. Tchan, 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 tchan. O diário de bordo, eu penso assim. E eu penso e acho assim, é que eu guardo todas as minhas anotações importantes. E quando eu preciso, é lá que eu procuro, que eu acho. Certo. Colocando em outras palavras, uma coisa é o caderno normal, que geralmente ele é uma ação de cópia, não é? Se a gente pensar numa aula tradicional, né, eu tenho lá, de repente, uma lousa, eu tenho um slide, tenho uma apresentação, e a gente, entre aspas, vai anotando, copiando aquilo que lá foi apresentado. Agora, o diário de bordo, ele nasce a partir de vocês, né? O sujeito do diário de bordo é vocês.
Então, como a Lúcia colocou, ela vai fazendo ali as anotações que ela considera importante. E depois, isso é natural, né? Uma coisa é a gente fazer um caderno, de repente nunca mais abrir, e outra coisa é fazer anotações e consultá-las. Então, é importante que a gente faça isso, né? Então, tudo que é metodologia ativa, né, o sujeito é quem faz, né? A gente não posso estar fazendo de uma outra forma. Então, o diário de bordo, ele precisa, na minha opinião, se tornar aí uma prática na vida de vocês. Ele está recebendo esse nome no futuro, pela origem, né? Mas cada um de vocês podem estar buscando daquela forma que considerar melhor, batizar de outra forma, né? Então, existe uma base que é de porcentagem, vocês vão estar fazendo essas anotações, a gente vai estar falando das estratégias de solução, a calculadora na mão vai ajudar, não precisa ser uma calculadora financeira, e a gente reforça aí a questão, do meu ponto de vista, do demonstrativo de resultado, do demonstrativo financeiro. E em cima do que eu coloquei na aula passada, a gente reforça hoje que existe um aspecto que eu considero essencial, que é o mais importante, que a gente deve estar... E tem tudo a ver com a questão da porcentagem. E a gente faz aqui, em cima do feedback do PIS 4, o reforçamento para esses aspectos aí. E vocês avaliem aí ao final do trabalho de hoje se esse objetivo foi alcançado. Gente, ó, em cima do feedback, né? Eu quero que esses pontos aí vocês devem copiar. Eu cobrar, se na aula de hoje a gente vai conseguir tratar deles todos, né? Eu vou falar de fonte, eu vou falar de porcentagem, eu vou falar de publicação, vou falar de unidade, vou falar de arredondamento, vou falar de meta quantitativa, vou falar de meta qualitativa e 1/3 dos erros, em média, né, é o feedback. A gente tem 1/3 dos alunos que não acertaram as respostas. Aí eu pergunto, qual é o percentual de acerto? Então, essa é a devolutiva que eu estou dando para vocês em relação ao quiz 4, e a gente está sedimentando toda essa base aí para a demonstração financeira, para o demonstrativo de resultado. Virando a página. Então, no quiz 4, basicamente, a gente tem isso, ó. O que é competência segundo o Perrenot, né? Depois tem aquela relação 12.000 de 70, tem lá o 0,6% de 6.000 e tem lá 1,3% de 4.500. Esse é o quiz 4, ok? Eu acho que não errei a anotação aqui. Gente, ó, falando de o que é competência segundo o Perrenot, vocês devem ter ouvido falar sobre fonte primária e fonte secundária, né? E nesse semestre, a resposta do Google é uma resposta secundária. Todo mundo foi lá no artigo da Melo e respondeu o que é competência, né? Então, a Melo fez um artigo, né, e publicou aquele artigo falando sobre o que é competência para a Perrenot. E quase, né, todo mundo compilou aquela resposta e publicou aquela resposta. E o que aconteceu? Quando a Melo lê Perrenot e publica Perrenot, ela é o quê? Uma fonte secundária. Ninguém foi na fonte primária. Então, a gente tem aí pelo menos 2 livros, até onde eu sei, Formação Social da Mente, onde primeiro o Perrenot trata de competência, e depois as 10 novas competências. Nesses 2 livros, ele trata, né, dessa definição de competência. E, aos meus olhos, a Melo, quando publica aquele artigo, ela faz uma visão reducionista do que é competência. Tá claro o que eu falei aqui, gente? Alguém quer perguntar algo?
Tudo bem? Então, uma coisa é o que a gente viu. Bom dia, Jailda. Uma coisa é o que a gente viu na aula passada. Então, a gente sedimenta um significado na nossa caminhada, ok? E aquele significado é pessoal. Foi o que apareceu lá no quiz 3. No quiz 4, vocês foram fazer a pesquisa em cima dessa definição. Mas aí, quando vocês trouxeram essa resposta, a maioria de vocês trouxe uma resposta de uma fonte secundária. Ninguém bebeu na fonte primária, na fonte principal. E aí, essa pergunta está sendo repetida no quiz 5. E vocês vão ver que, nessa pesquisa, agora, vocês vão precisar dedicar um pouco mais de tempo. Uma coisa é perguntar para o Google e encontrar uma resposta de um artigo que referenciou o Perrenot, e depois outra coisa é buscar o que ele falou. Tudo bem, gente? Acho que agora esse quiz 5, de novo, vale 10. Vocês têm uma semana para garimpar esse 10 aí. Gente, Professor, ó, pode perguntar. e aonde que eu encontro? Através de livros? Então, eu citei duas fontes, pelo menos. Eu conheço alguns livros dele, eu conheço as duas versões de Pensamento e Linguagem, né? Tem uma versão inteira, uma versão reduzida, né, de Pensamento e Linguagem. Depois, eu conheço Formação Social da Mente, conheço as 10 novas competências, e nessas duas referências, desses 3 livros que eu citei do Perrenot, o que acontece? Ele tem nesse livro de 10 novas competências, vocês podem estar encontrando aí essa definição, que é o livro mais novo dele, mais novo do ano de 2000. Ele deve escrever quase 2 páginas sobre essa situação, e vocês podem definir, ou devem tentar definir, em 2 linhas. Então, procurem lá no 10 Novas Competências. É da editora Artimed. Tudo bem? Olá, gente, eu vou para a questão 2. Nessa questão 2 aqui, eu passei para vocês 2 soluções da aula passada, não foi? Duas soluções da aula passada é a relação. Relação, parte, todo, que é uma das soluções, tudo bem? Aí, 70 mil é receita e 12 mil é resultado, né? Então, 12 mil é um pedaço do todo, que é 70 mil. Então, 12 dividido por 70, ele vai dar um número aí. Que número que vai dar, gente? Vai dar quebrado, né, professor? Deu quanto? 0,17. Tá. 0. Deu de 17. 14,14, mais ou menos.
0,1714. Isso. É isso mesmo, 0,17,1428. 28. Isso. Para todo O meu mundo? deu Todo mundo isso. chegou aí? 28,57. Ainda tem outros números quebradinhos, né? Isso. Mas o que Tá, deu foi gente, esse ó. daí. O que eu passei para vocês na aula passada, que esse daqui é o número índice, né? Quando a gente faz a relação parte todo, 12 dividido por 70, vai dar o 0,17. Aí o que a gente faz? A gente multiplica por 100. É o que eu fiz. Quando a gente multiplica por 100, vai dar 17,1428,57. Ok. Porcento. Coloco por cento. Precisa colocar. Ué, por que não está indo? Foi. Tá claro até aqui? Sim, aí tá. Tudo bem? Toda vez que vocês fizerem uma leitura de situação aí para cálculo percentual e vocês perceberem que a porcentagem que está se perguntando é de um pedaço em relação ao todo, é só dividir um pelo outro e multiplicar por 100. É simples assim. Quer dizer, eu acho que é simples. Tá bom o tamanho da fonte para vocês? No celular aí vocês enxergam bem? Sim, professor, tá ótimo. Ok? Então, gente, ó, essa é uma forma de fazer. Vetúlia não acha simples? Dividir a parte pelo todo? Ou vocês... quando eu falo agora da regra de 3, eu acho que a regra de 6, ela tem duas complexidades a mais aí em relação a essa forma de trabalhar. Eu repito sim, Vetúlia. Então, toda vez que vocês analisarem aí um contexto, e esse contexto ele pergunta de um número percentual, o que acontece? Naquela leitura, se vocês perceberem que o que se pergunta é uma relação de um pedaço em relação ao todo, aquele pedaço em relação ao todo, quanto representa, né? Se a gente fala assim, tem 5 milhões de pessoas vacinadas, e nós temos o quê? 200 milhões de brasileiros. 5 milhões de pessoas vacinadas é um pedacinho de todos os brasileiros, né? E se eu quiser saber o percentual, eu posso dividir esses 5 milhões por 200 milhões e vou ter o quê? O número índice. No nosso caso aqui, 12 mil resultado, 70 mil receita. 12 dividido por 70 vai dar lá o 0,17142857. Tem alguns celulares, quando fazem essas contas aí, acho que eles mostram 12 casas depois da vírgula. E depois, como é uma porcentagem que ele quer, a gente multiplica por 100 nessa situação. Aí o 0,17 vezes 100 dá o 17,142857. Professor. Sim. Uma pergunta. Quando for colocar o resultado lá a pergunta, tem que colocar ele inteiro? Então, a gente vai estar falando, não é? Gente, ó, do feedback eu falei que ia falar da fonte, acho que eu falei da fonte, tudo bem? Depois eu ia falar sobre arredondamento, é um dos itens lá que a gente ia conversar, né? Então, ia falar sobre publicação também. Gente, ó, esse número daqui, ele precisa ser publicado, não é? Um resultado, geralmente ele é publicado. Seja você, professor, dando um coordenador de um número percentual, né, precisa ter um critério. Se vocês publicarem lá uma nota para um aluno, aquela nota também precisa ter algum critério. Aqui na faculdade, a gente trabalha com uma casa depois da vírgula para publicação de nota. Vocês podem trabalhar numa escola que eles vão pedir aí 2 casas depois da vírgula. Se vocês forem para uma publicação de um resultado financeiro familiar ou
corporativo, o que acontece? Aí, em geral, são 2 casas depois da vírgula. No jornal, a gente vê essa diversidade, mas em tese é 1 ou 2 casas depois da vírgula. Mas tudo isso é um combinado. E agora a gente fecha esse combinado. Em relação a tudo que vocês publicarem no Forms, a gente vai trabalhar 2 casas depois da vírgula. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Né? Então, a gente está falando de publicação. Esse é um pedaço da publicação. O outro pedaço é o arredondamento. Arredondamento. Basicamente, tem 2 critérios: eliminação e o critério dos 5/4. Estou respondendo aqui no chat. Mas eu posso colocar aqui, falando de arredondamento. Arredondamento. Tem o critério da eliminação, né? Então, o que acontece? Se alguém falar que o critério é de eliminação e a gente precisa publicar com 1 casa depois da vírgula, a gente publicaria 17,1 e o resto eliminaria. Se fossem pelo critério de 2 casas depois da vírgula, a gente iria publicar 17,14 e o resto a gente elimina. Tudo bem? Aí, o critério de 5/4, ele fala de 2 pedaços, não é? Vamos supor que seja 2 casas depois da vírgula, né? O número que for eliminado, o próximo número que for eliminado, no nosso caso lá é 2. A gente elimina o 2857, não é isso? Então, aquele próximo número que for eliminado, se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, né? A casa imediatamente anterior, ela permanece. Tudo bem? Então, aí é comum. 2 casas, no exemplo que eu estou dando, a gente publicaria 17,14 e a gente eliminaria o 2857. Esse primeiro número que está sendo eliminado, ele está nesse grupo, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então, o que acontece? A casa imediatamente anterior permanece. E nesse exemplo aí, a gente ia publicar 17,14%. Vamos supor que agora a gente combinasse que, para exemplificar, que a publicação teria que ser com 3 casas depois da vírgula. Então, tem posto de gasolina que coloca 3 casas depois da vírgula, casa de câmbio coloca 3 casas depois da vírgula. Então, dependendo do local, dependendo do ambiente, a gente trabalha com mais casas depois da vírgula. Então, supondo que seja 3 casas, o que acontece? No critério dos 5/4, a gente tem os números. Rosélia, bom dia. A gente tem os números 5, 6, 7, 8 e 9. Não é? A casa que permanece soma 1 unidade. Então, voltando lá, a gente não tem o 17,1428. Eu falei para vocês, vamos publicar com 3 casas depois da vírgula. Publicando com 3 casas depois da vírgula, o número que vai ser eliminado é o 857, não é isso? Então, esse primeiro número que vai ser eliminado é o 8. Então, na casa que permanece, a gente vai ter o quê? A soma de 1 unidade. Então, a gente vai ter lá o 17,143%. Não era 1428?
o 8 ele não está sendo eliminado, o 8 ele não está nesse outro grupo aí do 5, 6, 7, 8, 9. Então, nesse grupo de 5, 7, 8, 9, a casa que permanece, que é o número 2, soma 1. Somando 1, o que é publicado é o 17,143. Combinado de publicação. Duas coisas. A gente está combinando agora. Toda publicação de resultado nossa, 2 casas decimais. E o critério que a gente vai utilizar é o critério dos 5 quartos. Então, daqui para frente, as nossas publicações, elas terão esses 2 critérios. E eu vou acrescentar mais um critério de publicação. Tudo bem? Que uma coisa é publicar 17,143 sem a unidade. Quem lê um número solto dessa forma, esse número solto pode ser qualquer coisa. Sim ou não? Pode, né? Aí eu preciso, no nosso caso, colocar a unidade. Aqui é uma unidade de medida aí percentual. Então, é 17,143%. E outra coisa, padrão Brasil. O que acontece? Alguns celulares, eles publicam esse número assim, ó, 17,143%. Perceberam a diferença? Quando vocês começarem a trabalhar nos Estados Unidos, vocês vão ter que publicar dessa forma. Aqui no Brasil, separador de decimal é a vírgula. Lá nos Estados Unidos, os países do padrão inglês, eles usam o ponto como separador de decimal. Então, a gente está colocando aí critérios de publicação. 2 casas depois da vírgula, utilizar o critério de 5 quartos, depois colocar a unidade e, por último, padrão Brasil. O Brasil, na verdade, usa o padrão francês. Na história, aí vocês podem ver que sempre Inglaterra e França brigaram muito, né, na história da humanidade. Aí, a Inglaterra, ela criou um critério e eles fazem daquele jeito. E a França criou um critério, eles fazem daquele outro jeito. Então, os países que usam o padrão inglês usam o ponto para separar decimal. E os países que usam o padrão francês, o Brasil, por exemplo, vai usar a vírgula para separar decimal. E lá nos Estados Unidos, a vírgula é para separar ordem. E aqui no Brasil, o ponto é para separar ordem. É o contrário. Quando a gente escrever, vou colocar um exemplo aqui, ó. Poderia ser assim, 17,123,00. Isso é 17 mil. 17 mil o quê? A gente não sabe. Mas no padrão Brasil, isso é 17 mil. Ok? Aí, lá nos Estados Unidos, esse mesmo número seria publicado dessa forma. Errado. Ponto. Se vocês verem algum filme aí, fulano de tal ganhou um cheque, aí eles trazem aquele cheque enorme lá, com o valor do prêmio que ele ganhou, né? Aí vocês vão perceber que o separador de ordem é a vírgula e o separador decimal é o ponto. É o contrário do Brasil. Tá claro sobre publicação, gente? Alguém quer perguntar algo? Eu falei sobre fonte, eu falei sobre arredondamento e falei sobre publicação, trabalhando o feedback do que vocês fizeram. Continua complicado, gente? Vetúlia, eu repeti, acho que repeti. Não deixem de perguntar, por favor.
Ô, professor, Fala, Jailda. então, quando nós fomos entregar o nosso trabalho, alguma coisinha, assim, que de matemática, então, depois da vírgula, a gente deixa as 3 casas e coloca a porcentagem igual o senhor explicou, né? Não, Jailda, a gente definiu aqui 2 casas. 3 2 casas casas foi só para o isso, né? exemplo, Tá, tá? Tudo que vocês forem entregar em termos de resultado, em trabalho ou informes para mim, o tá. nosso critério aqui em gestão financeira agora depois da vírgula, 2 casas decimais, usa o arredondamento, coloca unidade e pontua no padrão Brasil ou no padrão francês, na origem. Tudo Tá bem, bom, Jailda? professor. Sim. Tá bom. Então, não deixa de perguntar, e a gente está aqui no começo dos nossos trabalhos. Aí eu vou falar da próxima questão aqui. Não, eu vou falar da regra de 3 agora. É melhor resolver aquilo que a gente fez, regra de 3, que é algo que vocês, em tese, já fizeram muito, não é isso? E também daria para resolver. 12 mil em relação a 70, qual é a porcentagem? 12 mil em relação a 70, qual é a porcentagem? Na regra de 3, gente, a gente pensa numa grandeza e outra grandeza. Então, poderia ser graus Celsius em relação a graus Fahrenheit. Não é? Poderia ser metro em relação a quilômetro. E, no nosso caso, a grandeza que a gente está trabalhando aqui é uma grandeza monetária. Reais e porcentagem. Então, eu vou sugerir para que vocês padronizem dessa forma. Tem professores que colocam essas 2 grandezas na linha. Eu estou colocando 2 grandezas na coluna. Tudo bem, gente? Aí, a gente tem uma grandeza que é 70 mil, certo? E que ela representa quantos por cento, gente? 100. 100. Representa tudo, certo? E depois a gente tem 12 mil. 12 mil, eu vou colocar aqui, 12 mil é reais, não é? Pelo texto lá, 12 mil reais de resultado. Então, a gente precisa descobrir aqui qual que é a porcentagem. Aí, na regra de 3, em relação ao critério anterior, a gente precisa elaborar bem essa tabelinha e agora entra aqui um conhecimento algébrico. Toda vez que a gente coloca uma letrinha no problema, isso daí é um raciocínio algébrico que a gente está trabalhando. Não é? Daí, Vetúlio, eu acho que a relação parte-todo ela é mais simples do que a regra de 3. Mas, tanto uma coisa como outra, é importante que a gente saiba trabalhar. Está clara a montagem da regra de 3? Sim, professor. Sim, Tudo bem? professor. E agora entra aquela história da multiplicação cruzada, não é isso? Né? Vocês devem lembrar aí, cavocando na memória, que a gente faz a multiplicação na diagonal. Aí eu sugiro que a gente faça a multiplicação começando pela diagonal, onde tiver esse valor algébrico, esse x. Essa letra aqui é x, é claro que é homenagem a mim, né? Mas pode ser qualquer letra, viu, gente? Então, não precisam me homenagear sempre. É só, pode colocar N de Noeli, tudo bem, não tem problema. É um valor algébrico, sem problemas. Aí a gente vai lá, multiplica pela letra, 70 vezes x. Qual que é a resposta? Dá 70x. E
essa multiplicação cruzada provoca uma igualdade, né? Que esse 70x, ele é igual à multiplicação do outro lado, 12 vezes 100. 12 vezes 100. Tá claro aí, gente? Sim. Então, essa é a regra de 3. Aí, que contas que a gente já consegue fazer agora? O 70x a gente não tem como fazer conta. Mas essa igualdade, o 12 vezes 100, a gente coloca. 12, 00. Tudo bem? Sim. Aí, vamos lá. Continuando. Isso daqui vai implicar que, para a solução algébrica, vocês aprenderam, a gente isola a letra. E tudo que tiver acompanhado dela, a gente passa para o outro lado. Não é isso? No princípio da operação inversa. Não foi 70 vezes x na multiplicação cruzada? Então, 70 está multiplicando a letra x. E então, esse 70 que está multiplicando a letra x passa para o outro lado da igualdade como um divisor. Esse 70 passa para o outro lado, dividindo tudo que lá está. Tudo que lá está agora é 1.200, dividido por 70. Agora, vocês que estão com a calculadora na mão, digam para mim, este x, ele é igual a quanto? 1.200 dividido por 70. Vai dar o 17,1428. É isso? Isso. Eu vou colocar reticências aí. 12, 28. Pode tirar. Reticências aí é que vai para o infinito, tá bom, gente? Tá claro o que a gente fez até aqui? Querem perguntar algo? Sim. Recapitulando, são sempre duas grandezas. No nosso caso, eu trabalho com porcentagem, grandeza monetária com a grandeza percentual. Aí a gente coloca direitinho o que é monetário na coluna de valor monetário e o que é percentual na coluna de valor percentual. Às vezes, na montagem, a gente erra nessa situação. Então, essa montagem ela precisa ficar muito clara. Então, se a gente acerta aí os valores em cada coluna, faz a multiplicação cruzada, a gente monta uma equação. Montou essa equação, nas regras que a gente aprendeu aí da aritmética e da álgebra, esse valor algébrico, não é? Ele é único, então ele é determinável. Se ele é determinável, a gente chegou lá no 17. Quando a gente chegou lá no 17,1428, ele está em qual coluna? Ele está na coluna de... Sim. Porcentagem. Então, a gente publica 17,14%. Se o X ele tivesse na coluna monetária, seria 17.000, por exemplo. Mas o X ele está na coluna de porcentagem. Então, qual que é a unidade? A unidade é porcentagem. Se o X estivesse na outra coluna e a gente descobrisse o 17, esse 17 seria o quê? 17.000. Porque lá naquela coluna a gente tem 70.000 e 12.000, por exemplo. Ô, professor. Fala, Jéssica. Toda a regrinha de 3, quando a gente vai fazer esse X que você fala, a gente sempre vai colocar o oposto do valor, exemplo, era V. Aí você foi e dividiu no final. Aí, tipo, se fosse mais ou menos, tipo, seria iguais? Ou não? É que você me entendeu? Eu quero ouvir de novo essa pergunta, Jéssica, por favor. Na regrinha de 3, quando a gente vai fazer o X, com multiplicação, aí você foi e mudou para divisão. A gente sempre vai fazer o oposto do valor que está inicial ou não? Sim, sim. Gente, ó, nas regras da
algébricas, né, para determinar um valor de uma letra, o que acontece? Se eu passo... O objetivo é eu isolar a letra, né? Quando eu isolo a letra, eu preciso usar o princípio da operação inversa. O princípio da operação inversa, ele fala do oposto. Se de um lado o x soma, do outro lado ele subtrai. Se de um lado o x multiplica, do outro lado ele divide. Ou vice-versa. Se de um lado ele subtrai, do outro lado ele soma. Se de um lado ele divide, do outro lado ele multiplica. Ah, E entendi. falando de operação inversa, se de um lado é raiz, do outro lado é o quê? Multiplicação? Não, se de um lado é uma raiz, do outro lado é uma... Ah, se de um lado é uma raiz, tá perguntando, não, eu falei errado. Se de um lado é uma raiz. Qual que é a operação inversa da raiz? A operação inversa da raiz é potência, gente. Tudo bem, Jéssica? Então, de um lado é soma, do outro lado é subtração. Se de um lado é multiplicação, do outro lado é divisão. Se de um lado é potência, do outro lado é raiz. Aí ele sempre muda depois que a gente começa a isolar o x, certo? Imagina sempre o sinal de igual, o centro da equação, não é? E tem valores que estão à esquerda do centro e valores que estão à direita. Se você passa valores da esquerda para a direita, quando você passa para o outro lado, você usa o princípio da operação inversa. Se de um lado soma, do outro lado subtrai. Se de um lado subtrai, do outro lado soma. Aí o nosso objetivo de uma regra de 3 é sempre isolar o x. É o nosso objetivo para descobrir o resultado final. Isso, isolar o valor algébrico, para você determinar o valor algébrico. E depois, chegou no valor algébrico, interpreta ele, né? Então, a gente identificou que de 3 resolve. A gente operou a regra de 3. E depois do 17,14 que a gente encontrou, a gente analisa e realiza ele, publica ele do jeito correto. Aí a gente está sendo competente na utilização desse conhecimento. Entendi. Obrigada, professor. Vou virar a página, gente, ó. A gente está dedicando tempo para dar o feedback para aquela atividade. Agora, ó, a gente tem a próxima questão. Eu falei para vocês que essas respostas a gente está o quê? Não, essas perguntas a gente está repetindo no quiz 5. E espero que a gente tenha, que vocês se sintam mais seguras agora para fazer. Eu volto a falar que essa matemática, ela não é das mais complexas. Qualquer coisa que vocês fizerem dos 20 ramos que a matemática tem, estatística e matemática financeira, são matemáticas mais simples. Tudo bem? Então, vamos lá. Estou virando a página. Se vocês quiserem perguntar, fique à vontade. Investimento com remuneração de 0,6% e resultado de 6 mil. Eu não estou dando a redação completa lá do quiz, mas, resumindo, é isso. Ok? Então, numa primeira solução, existe um valor X de investimento que, feito um cálculo percentual desse investimento, é o 0,6%, ele é igual a 6 mil. Isso é o que está escrito naquela situação. Um valor X de investimento que multiplicado ao que esse investimento paga, ele dá um resultado de 6 mil, dá um rendimento de 6 mil, ele gera um ganho de 6 mil. Tá clara essa montagem até aqui, gente?
Assim, pronto. Então, ó, isso daqui gera uma outra, implica, né, numa outra igualdade. X, vou colocar um ponto aqui, vezes 0,6 dividido por 100, igual a 6. A forma de escrever 6% é 6 dividido por 100. O que significa o símbolo porcentagem? É o quê? Por partes de 100. Então, o 0,6% é o 0,6 dividido por 100. Tá claro aqui, gente? Então, vamos lá. X vezes, coloquei o ponto só para forçar a situação, né? Vai dar 0,006, igual a 6. Aí, essa igualdade implica em qual igualdade? O que eu tenho que fazer? Eu isolo o x agora? O que eu faço com ponto 006? Passa a dividir. É tudo que está lá do outro lado, né, Angélica? A gente tem o 6 dividido por 0,006. Tudo bem? Quanto que dá essa divisão, gente? Mil. Então, perfeito. X é igual a 1000. Tudo bem? Gente, ó, a gente não está usando... A gente está usando que unidade nessa equação? Esse 6 é o quê? 6.000, não é isso? Então, esse resultado é 1000. Ou x é igual a 1000 com 3 zeros. Como que fica a resposta? Resposta igual 1.123.123,00 reais. Então, coloquei o ponto para separar a ordem. Que pedaço, Tainá? Que pedaço que não está claro? O 1000? Então, lembra que lá na frente a gente escreveu 6, né, na equação? Esse 6, ele é 6.000. Quando a gente escreve 6.000, a gente pode escrever também dessa forma. 6.000. Para fazer a conta, eu não coloco a unidade. Coloquei só o 6. Para publicar, eu coloco o 6 e a unidade, que é 1000. Ou eu coloco com todas as casas. Só que para publicação, na verdade, é 6.123,00. A gente combinou duas casas decimais, não é? Reais. Agora a unidade é reais. Eu monto a regra de 3. Mas até aqui está claro? Sim? Tainá, ficou mais claro agora o que é? E quando a gente escreve lá, voltando ali, ó, para o 1000, né? 1000, esse 1000 daqui é acrescentar 3 zeros, né, na publicação. Então, 1000 é 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então,
Não, ele vai Então, vir. esse investimento é um investimento de 1 milhão, né? Que aplicado àquela taxa, ele vai gerar os 6 mil reais. A Jailda quer perguntar ou está tendo um Desculpa, ruído aí? professor. Não, professor, como que foi elaborado essa continha de cima que eu estou tentando enxergar? Que eu estava conversando com a menina? Desculpa. Isso, X aqui vezes nos casos. E esse outro xizinho aqui? essa primeira linha que está aqui na tela agora? Isso, tem 2x. Então, é o X vezes. Ah, x vezes 0,6, né? Que é igual a 6 mil, não é isso? Igual a Que 6 mil, que é. Depois isso. aí Aí eu depois. troquei aquele, para não ficar x, vocês lembram que no lugar da multiplicação eu posso colocar o ponto. Então, x Isso vezes 0,6 ou x ponto, né? X vezes 0,6 dividido por 100. Essa é a ideia. é 6, né? É. Entendi, professor. Na verdade, lá atrás a gente coloca o x para falar que é uma multiplicação. A gente avança Sim. um pouquinho, no lugar do x a gente coloca o ponto. E depois, mais no final do ensino básico, a gente nem precisa mais colocar o ponto, já coloca lá 6x. Quando a gente escrever 6x, significa que é 6 vezes x. Entendi. Tá, obrigado, professor. Então, porque, respondendo à pergunta da Tainá, não é? A gente tem... quando eu fiz essa conta aqui, eu poderia ter feito essa conta usando o quê? Lá em cima, ó, na primeira linha, os 3 zeros. Sim ou não? Não é? Na redação não está escrito 6 mil? Na redação está escrito 6 mil. E na hora de montar a conta, eu poderia estar colocando 6 mil desse jeito. Mas eu não coloquei 6 mil desse jeito. Eu coloquei 6 mil sem os 3 zeros. Se eu fiz a conta dessa forma simplificada, na resposta, sou eu que sou o agente da resposta, eu preciso deixar essa resposta clara, não é? Não é usual eu escrever 1.000, 1.000. Então, nesse caso, a gente escreve 1 milhão. Alguns relatórios financeiros, eles podem colocar lá que, lá no cabeçalho do relatório, está em milhar. Todos os valores estão publicados em milhar. Aí, quando a gente lê lá o número 1.000 num relatório financeiro, que lá em cima está referenciando que todos os valores naquele relatório estão em milhar, quando eu ler lá embaixo o número 1.000, na verdade, eu estou lendo o quê? 1 milhão. Clareou, Tainá? Vou falar da regra de 3 que pediram. A ideia é a mesma. Ali, ó. Deixa eu ver. Vocês estão vendo por que eu uso o Word? Sim. Então, aqui, se tiver problema de visualização, eu consigo aumentar o tamanho da fonte na hora. E se fosse um slide, eu não consigo digitar valores no slide, pelo menos pelo pouco conhecimento que eu tenho. Aí eu prefiro usar o Word, porque aí a gente viu na aula passada aquela situação dos alunos visuais, não é? Então, os alunos visuais, eles precisam de um auxílio, que é esse que a gente está tentando dar agora nessa dinâmica. Agora, como eu falei no final da aula passada, é legal praticar sinestesia, né? A gente, no diário de bordo, pode estar exercitando, não é? A gente usa o tato, vocês estão me ouvindo e vocês estão vendo agora, né? E a gente está usando vários sentidos. Então, falando da regra de 3, de novo, no nosso caso aqui, a gente tem uma grandeza que é monetária,
com uma grandeza que é percentual. Percentual. Não é? A gente está, na pergunta, perguntando ali... olha, o que eu preciso fazer? Voltar lá na pergunta, né? O investimento de 0,6, ele gerou um resultado de 1.000. E na regra de 3, o que acontece? A gente tem um investimento que a gente não sabe, certo? Que ele é 100%. 100%. Depois, ele tem um resultado de 6.000, que corresponde ao quê? Ao 0,6. Na coluna de porcentagem, a gente tem lá 6%, 100% e 0,6%. E na coluna monetária, o valor do investimento que a gente não sabe e os 6.000. A unidade aqui é 6.000. Eu poderia escrever com todos os zeros ou não. Em relação a armar a regra de 3, tá claro? Tá, professor. Então, estão pedindo para desligar os microfones abertos aí, gente. Então, avançando aqui, na multiplicação cruzada, começando pela letra, né? X que multiplica 0,6, vai dar o quê? 0,6, não, vai dar o 0,6x igual a 6, vou colocar ponto, 6 vezes 100. Isso daqui vai implicar numa outra igualdade, que é o 0,6x igual a 600. Tudo bem? Aí, se eu quero isolar o x, como é que vai ficar? X igual... Esse 0,6 não está multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Vai ser o 600 dividido o 0,6. Isso daqui também vai dar 1.000. Não, vai dar 1.000. Sim ou não? Fizeram a conta? 600 dividido por 0,6 vai dar 1.000. Sim, eu fiz. Né? Então, e a gente já viu que esse 1.000 é 1.000, Sim, 1.000, professor, não é? fizemos. Né? Aqui na coluna, olhando a coluna monetária, 1.006. Então, essa resposta, agora, ela precisa ser interpretada. Ela é 1.000, 1.000. Agora, como 1.000, 1.000 não é usual, a gente publica 1.000.000. Então, é isso, gente. Vocês querem fazer rapidinho a segunda? Quer dizer, a próxima? A Diele respondeu sim. Até aqui alguma pergunta? Alguma coisa não está claro? O japonês aqui complicou a bolacha? Não deu para entender, pro. Tá? Ok. Então, essa questão é igual, ó. O investimento, vamos lá, aumentar a fonte aqui para... Gente, eu não sei se eu estou dando a melhor solução de display para vocês, né? Mas espero que esteja atendendo o que vocês precisam, né? Então, essa questão daqui, existe um valor X que, multiplicado por 1,3% é igual a 4,5 mil. Eu não vou escrever o 4,5, não vou escrever o 1.000, tá? Aí, fazendo a continha aqui, 1,3
x igual a 4,5. Então, nessa igualdade aí, a gente tem o quê? 1,3% é 1,3 dividido por 100. Opa. 1,3 dividido por 100, que é igual ao 4,5. Então, isso daqui vai dar 0,013. Ah, esqueci o x aqui na linha anterior. 0,013x igual ao 4,5. Se a gente isola aqui o x vai ficar igual a 4,5. O 0,13, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai dar o 0,013, que dá que valor, gente? Publiquem aí no chat para mim. 346,15. 146,15? Ah, 346, 346,15. Isso mesmo. Tá. Gente, ó, isso daqui já é a resposta? Não, professor. Não, professor. Não é a resposta, né? Então, nesse momento, ó, a gente precisa pensar em todas as casas. 346,1. 53. 53? Isso. Tem mais casas aí? Tem. Acaba aí. 153,846. 846. Então, 346, 153, 846. É isso? Isso. Então, ó, 346,15346. E a vírgula está aqui no 3. Tá claro aí, gente? Que esse é o resultado da conta. Ok? Mas isso daqui, lembram que é 1.000? Eu não preciso multiplicar por 1.000. Então, vai dar 346,153,46 reais. Agora entendi. Entendeu? Esse investimento a essa taxa de 1,3, ele vai gerar R$ 4.500. Eu preciso... Vejam que com uma taxa maior, a gente consegue... não precisa acumular muito para ter um resultado razoavelmente bom. A gente precisa garimpar boas taxas. Se a gente conseguir garimpar investimentos com boas taxas, aí sim a gente vai chegar no resultado. Eu não vou fazer pela regra de 3. Aí vocês, no diário de bordo, vocês exercitem sozinhas, né? Para que no quiz 5 vocês tenham aí a resposta. Então, vamos aqui para outra parte, ó. Então, só para concluir aqui, a gente precisa ter a leitura do contexto, né? Existe o contexto da equação e depois o contexto também da situação. A gente está pensando em gestão financeira e a gente também, pensando em gestão financeira, a gente não pode esquecer que a gente está no contexto do Brasil. Então, o contexto do Brasil é um contexto de muita instabilidade, né? E aí, para vocês que estão começando, vocês podem pensar num recorte menor, numa perspectiva menor, não é? Mas, de preferência, que vocês construam um recorte para a vida toda, uma perspectiva para a vida toda. Pelo menos é minha defesa. E pensem grande, que vocês vão viver muito.
Isso, Lana. Então, toda resposta no quiz é uma publicação de resposta. E a gente acabou de combinar algumas coisas aqui na nossa publicação de resposta, não é? Do arredondamento, da unidade, não é? Então, tudo... Eu falei para vocês da fonte, não é? Falando sobre o resultado financeiro, o que acontece? Quando eu tenho receita menos despesa, a gente tem um resultado. Aquele resultado, ele pode ser interpretado pelo valor monetário. Mas por que a gente transforma em porcentagem igual a gente fez na aula passada? A gente chegou lá naqueles 5% de resultado. Porque a inflação é um valor percentual. E no que ajuda? Do meu ponto de vista, ajuda na comparação. Então, por que a gente usa a porcentagem? Para facilitar comparações. Eu falei da fonte, falei da comparação, falei da publicação, falei da unidade, falei do arredondamento. Gente, ó, metas, elas devem ser quantitativas e qualitativas. No exemplo simples que eu dei sobre questões de livros para ler esse ano, não é? Então, quantidade de livros, a gente pode ter uma meta francesa que é 12, uma meta alemã que é 24, uma meta japonesa que é 36. Então, cada um de vocês coloca a sua própria meta de leitura para esse ano. A leitura, ela amplia horizontes. Agora, uma outra coisa que eu faço, eu leio pelo menos um livro 3 vezes no mesmo ano. Aí a gente, na minha opinião, a gente dá qualidade para essa leitura. Então, aí tem que ter a meta qualitativa, sim, não só a quantitativa. Tem gente que assiste, isso eu já falei para vocês, 51 filmes por ano, não é? Toda semana assiste um filme. Mas depois você pergunta o que ficou desses 51 filmes, talvez um ou outro tenha ficado. Né? E será que todos os 51 filmes, ou 50 filmes que não ficaram, eles são ruins? Não, acho que todos eles têm alguma coisa, e aí eu prefiro, né, aí dar qualidade para esse ver o filme. Então, ver o mesmo filme mais de uma vez, eu falei para vocês, acho que eu falei isso para vocês, né, que em janeiro agora, eu assisti Game of Thrones, GOT, pela 8ª vez. Fala, Lúcia. Lúcia? Levantou a mão sem querer? Acho que o microfone está fechado, então, Lúcia. Desculpa, prof, foi sem querer. Ah, foi sem querer que você levantou a mão? Foi sim, foi. Eu esbarrei aqui na tecla errada. Ah, tá bom. E agora, gente, para finalizar aí o feedback, não é? A gente teve 1/3 de erros. 1/3 de erros. Qual que é o percentual de acerto? Dois terços, 2/3, mas aí 2/3 não é um número percentual. se é 2 terços, não é número percentual, deixa eu ver. Não. 70%. 70%? Eu acho que sim. Quanto que dá? A Jaída falou 2/3. Quanto que dá 2 dividido por 3, gente? Professor, nem está fazendo conta. Quanto que dá 2 dividido por 3? Quem fez aí a conta? 2 dividido por 3. 0,66666. Gente, então, isso daí é um número índice, né? Vezes 100 vai dar 66,67%. Vezes 100. Tudo bem?
Dentro do que eu conheço de metodologias ativas, quando a gente chega em 70%, a gente vira a página. Mas nesse caso, a gente não chegou em 70%. A gente chegou em 67%, arredondando para cima. Tá? 66,67 é 67%. Falta 3% para 70%. Então, a gente tem o quiz 5 aí, repetindo as questões. E eu espero uma resposta maior que 70% daqui para frente. Fala, Angélica. Ô, Pro, o senhor vai falar quanto a gente tirou cada um? Não, eu não tenho eu só tenho a média da classe, não fiz a nota individual. Daqui a pouco eu faço e depois eu coloco lá no portal. Entendi, obrigado. Tá? E essas notas são dinâmicas, tudo bem? Eu falei para vocês que, vamos supor que todo mundo tenha tirado 6,5. Só exemplo, né? E no próximo quiz, essa nota sobe para 8, né? Aí, depois essa nota 6,5 será trocada, porque eu vou publicar as 4 maiores, não é isso? Ah, tá. Gente, ó, a Brenda está me lembrando. Vocês precisam confirmar alguma eleição que vocês já fizeram, ou a gente elege aqui uma pessoa que seja o representante da classe e o vice-representante. Vocês já fizeram essa eleição? É só um representante por disciplina agora, não é da turma inteira. Cada disciplina tem um. Sim, sim. Então, eu só queria, para facilitar, ver se o pessoal reconfirma a eleição da última aula. Ou vocês coloquem outras pessoas agora. É Angélica. O grupo já decidiu que é Angélica. Ok. E indiquem uma vice, por favor. Então, Angélica Vieira é representante. Não, professor, é eu. Eu fiz isso de propósito. Tchau, professor. Tchau, Timóteo. Obrigado pela participação aí. Eu tenho ciúmes, viu, professor? Eu sou abrante. Então, ó, no marketing pessoal, toda vez se apresentem com 2 nomes. Então, uma pessoa não pode falar só Marcelo. Ele tem que falar assim, eu sou Marcelo Branco. Ou o outro fala assim, eu sou Marcelo Souza. Não tem vice? Não, Pro, nesse semestre não tem vice. É um representante por disciplina só. Tá bom. Então, gente, ó, repetindo, vocês já leram essa definição uma vez, tudo bem? E eu estou colocando essa definição de novo. Demonstrativo de resultado, uma planilha que apresenta todas as movimentações financeiras, de forma resumida. Então, eu cheguei a comentar, eu vou ter lá uma linha de receita. Sou professor de 3 escolas, eu vou fazer a soma dos 3 salários. Sou um professor de 2 escolas, vou fazer na receita a soma de 2 salários, por exemplo. E depois as despesas, né? Deslocamento para a escola 1, deslocamento para a escola 2, deslocamento para a escola 3. Não, na verdade, a gente resume, né? Toda a parte de transporte, tudo que a gente gasta com transporte, na linha de transporte. Não é? Isso mês a mês, por 12 meses, normalmente. Acho que no Brasil a gente precisa fazer de janeiro a janeiro, 13 meses, é a minha sugestão, para que a gente não chegue no janeiro seguinte de calça curta, né? Que a gente não precise recorrer a vovó, ao papai, à mamãe, porque o orçamento não fechou. Que a gente vá ajustando aí nosso orçamento para o que ao final de janeiro do ano que vem a gente chegue com algum resultado, né? Então, essa prática, ela deve ser pessoal, ela deve ser familiar. Eu estava lembrando hoje, antes da escola começar, alguns casais, às vezes, na hora de juntar os trapinhos, eles fazem essas contas, não é? Então,
a minha renda com a tua renda, né? O que vai acontecer? A gente vai diminuir a despesa do aluguel, isso vai ser muito bom, a gente vai diminuir a despesa de conta de luz, depois quando faz essa projeção, então, esse juntar trapinhos aí vale a pena. Eu lembrei de uma outra situação que era muito, muito comum na minha época, que de repente 4 amigos decidem morar juntos, não é? De 3 quartos. E aí, 4 amigos vão morar juntos. E, de repente, isso pode ser, por um período de sacrifício, uma forma de ajustar o orçamento. Só 2 coisas que eu lembrei antes da aula começar hoje. Então, não esquecer que sempre tem aí o imposto. Tereza Cristina chega às 9h30, ok. Às vezes não consigo responder o quiz no tempo determinado. Não fica sem nota, né? Então, esses 2 quiz, o da semana passada e dessa semana, eles continuam abertos, né? Ainda, mas eu vou subir. Esses quiz que valem 10, vocês têm mais tempo. Mas, respondendo no prazo, quem responder até quarta-feira da semana que vem o quiz de hoje, pode tirar 10, se acertar tudo. Tudo bem, Tereza? Então, para fechar, avaliem o que aconteceu hoje. Querem perguntar algo? Podem tacar todas as pedras. Estou preparado. Obrigada pela aula, viu, professor? E obrigada por ter demonstrado as contas. Ficou mais claro para a gente. Eu também achei, professor, ficou bem melhor mostrando passo a passo, que abriu mais a minha mente, né? Ok. Então, foi o quê? Uma avaliação do trabalho, né? Então, essa detecção, ela foi possível. Em tese, em algumas turmas, a gente vira essa página, em outras teses, a gente retoma como a gente fez. A interação está boa, o microfone está bom, Sim, tá. Vocês estão conseguindo ler o que eu coloco no celular? Sim. Acho que só precisava aumentar um pouquinho a letra da fonte da letra, assim, sabe? O que está escrito, mas se ampliar o celular dá para ler normal. Então tá. Mas qualquer coisa, falem aqui, por favor. Miss Lene, eu estou entendendo que essa planilha que você está falando é o demonstrativo financeiro. Eu vou colocar, sim, esse exemplo. Hoje sobe um texto e depois eu coloco um exemplo da planilha. Então, é como a gente interage, né, no feedback, essas devolutivas, e aí, gente, um outro indicador para vocês, não é? Então, vocês, em tese, precisam estar se autoavaliando sempre, e vocês sabem as respostas que vocês deram. Se vocês fizerem um recálculo dessas respostas que vocês deram, na matemática, vocês já podem ter uma ideia de qual nota vocês tiraram, não é? Em termos de meta para a faculdade, é 6. 6 é 6%. 60%, desculpa. 6 é 60%. Então, vocês precisam ter, no mínimo, 60% de aproveitamento. E eu sempre costumo falar que mirar no 60% é pensar pequeno. Vocês precisam pensar nos 110%. Não é que o 100% mais alguma coisa. Porque no tempo de aula, a gente trabalha um pedaço. E fora da aula, vocês conseguem sempre aprofundar alguma coisa. Eu vou encerrar a gravação, gente.